Pessoal, de novo, bom dia. De novo, agradeço a compreensão. A gente fez uma ligeira modificação, então, no cronograma. Agora a gente vai passar para a palestra, para a aula, começando do início, com o professor Tiago. Ele vai falar sobre o princípio de espectrometria de massa aplicada para proteômica. O professor Tiago fez mestrado e doutorado na bioquímica lá da UFMG, passou um longo tempo na Universidade do Sul da Dinamarca, trabalhando com proteômica, lá no grupo do professor Peter Hoepstorff. Minha primeira vez aqui na cidade, estou adorando. Agradecer toda, a Sociedade Brasileira de Proteômica por essa iniciativa super legal. Vida longa à Escola de Proteômica. Essa é a primeira, espero que de muitas. Bom, pode colocar, por favor? A ideia, então, hoje eu vou dar uma introdução à espectrometria de massa. E a ideia, então, pode passar, por favor. O que eu pretendo falar, né? Isso aqui eu vou passar super rápido, porque nós acabamos de ter o slide, a apresentação do professor Gilberto, que não só contribuiu, né, com a evolução da proteômica e da espectrometria de massa, como vivenciou todos os fatos. Então, quem sou eu para falar, sendo que ele estava lá lendo o artigo in press, né? Então, quem sou eu? Mas aí, posteriormente, eu vou falar um pouco, né, do espectrômetro de massa, alguma parte teórica, né, da espectrometria, alguns exemplos, enfim, e alguns parâmetros importantes. Pode passar, por favor? Não sei se... Perfeito. Mas, afinal, né, o que é a espectrometria de massa? Peguei isso aqui de um artigo do John Fenn, que, como o professor Dumont mencionou muito bem, ele foi um dos que permitiram a gente estar aqui hoje. Né? Foi um dos que permitiram a gente conseguir ionizar biomoléculas grandes como proteínas. Está escrito, eu falo isso muito para os meus alunos, porque espectrometria de massa parece que dá um medo nas pessoas, né? Todo mundo morre de medo porque é um instrumento caro, e é mesmo, então cuidado, estou brincando. Mas como o Gilberto falou, a gente só aprende se deixar tocar, então tem que tocar. E o que eu falo é que o espectrômetro de massa é uma balança de precisão, é basicamente isso, a balança que você tem em casa, que você vai pesar os seus ingredientes para fazer um bolo, ou quando você quer ver se você se você engordou, emagreceu, é uma balança atômica, né, que tem a capacidade de pesar moléculas, você tem a noção da massa molecular de átomos. Beleza, pode passar, por favor. E aqui é uma provocação, porque eu não sei se vocês já viram esse filme, Lost in Translation, eu esqueci o nome da tradução em português, mas é basicamente de um americano perdido em Tóquio, e sendo que ninguém fala inglês. Quem já foi no Japão sabe que inglês é complicado lá. E essa provocação que eu faço, que eu acho que a gente, na hora de passar espectrometria de massa para o português, acabou fazendo essa tradução talvez de uma forma que, no meu conceito, é errada, mas eu sei que 99% da sociedade fala espectrômetro de massas. Eu aceito isso, está tudo bem. A questão é que massa é um substantivo incontável, então ele deveria ser traduzido como massa. Mas aí fica para depois a gente discutir isso aí. No meu grupo eles escrevem... Oi? Exatamente, quando vocês quiserem. Os meus alunos ainda escrevem. Eu fico pé da vida, eu estava corrigindo uma qualificação recentemente de um aluno meu e estava lá massas toda hora. Porque se eu sempre puxo... Não é seu não, pode ficar tranquilo. Ele não está aqui não. Mas, enfim, tá, gente? É só para a gente, talvez, discutir isso depois. Pode passar, por favor. E isso aqui é o objetivo da aula. Ó. O Gilberto falou, né? O espectrômetro de massa faz a mágica, e é verdade. A gente tira uma tese daquela cartola ali, né? Só que a ideia dessa aula é, de novo, fazer uma provocação para vocês tentarem entender um pouco mais como é que aquela caixa preta gera os dados que vocês usam para a tese, tá?
Porque hoje e eu acho que vai ficar muito legal, porque logo em seguida o Magno vai dar uma aula também de interpretação manual de espectro, que eu acho que é legal a gente voltar à origem, porque hoje os instrumentos são tão modernos, fenomenais, todos os adjetivos possíveis, só que as pessoas estão começando a perder um pouco a noção da teoria, como é que isso acontece, como é que essa mágica é gerada. Pode passar. Então, como eu falei, eu vou pular essa linha do tempo, porque o Gilberto já abordou brilhantemente. Só então lembrando, né, que J.J. Thomson, quando ele propôs, né, o modelo do átomo lá do pudim, ele fez o espectrômetro de massa para isso, então ele é considerado o pai da espectrometria de massa. Lembrar também, né, do John Fenn, que desenvolveu o electrospray, que nós vamos falar aqui muito hoje. O Peter Hubstoff, que o Magno, quando eu estiver falando de sequenciamento de novo, vai usar muito o alfabeto, né, ABC, XYZ. Quem propôs isso foi o Peter Hubstoff, grande amigo do Gilberto, lá da Dinamarca, nosso, né? E eu posso dizer que, juntamente com o Gilberto, se o Gilberto talvez é o patriarca da proteômica no Brasil, o Peter seria talvez o tio, não sei, porque ele também tem uma ação muito importante na proteômica brasileira. Pode passar, por favor. E, de novo, né, como o Gilberto também mencionou, acho que é importante a sociedade, quem está começando a saber isso, que o Koichi Tanaka, ele desenvolveu um método muito parecido com o MALDI, só que às vezes as pessoas se enganam achando que ele que desenvolveu o método de ionização MALDI. É porque ela é muito parecida com quem são os pais do MALDI, é o Caras e o Hillekamp, tá? Só que o Tanaka, como ele publicou um pouco antes, e foi também uma ionização que permitia o estudo de proteína, ele acabou ganhando o Prêmio Nobel em 2002, junto com o John Fenn, e por isso as pessoas acham que ele foi quem desenvolveu o MALDI, mas não foi. E por fim, em 2005, Makarov, que muitos que estão aqui também trabalham instrumentos do tipo Orbitrap, e ele que desenvolveu em 2005. Pode passar, por favor. Bom, então, começando do início, né? Isso aqui seria um diagrama de... Então, aquela máquina que põe medo em todo mundo, que custa milhões, uma mais baratinha não vai sair por menos de quase R$1 milhão, e ela basicamente é formada como se fosse um Lego, com várias peças. Então, você vai ter um bloco para a introdução da amostra, que geralmente nós utilizamos isso, um HPLC na frente. Vai ter depois um bloquinho que vai ionizar suas moléculas, né? Que hoje nós vamos falar, tem o MALDI, né? Do Caras e Hillekamp, mas hoje nós vamos focar mais no electrospray, porque hoje acaba que para a proteômica, dificilmente a gente vê ainda estudos com gel bidimensional e para a proteômica com high throughput, com grande cobertura do proteoma, o electrospray é realmente melhor. Obviamente, não podemos esquecer de falar que você pode fazer imagem com o MALDI, né, que não vai ser objeto dessa aula hoje, mas existe o MALDI Image, que é super legal. Infelizmente, ele não funciona tão bem para proteína, ele funciona bem para moléculas menores. Bom, e depois vai ter o analisador de massa, né, que é quem realmente vai dar a informação, vai medir a balança de precisão que a gente fala, vem daqui, do analisador de massa. A ionização seria a forma que você vai entrar nessa balança. Quem vai te dar a massa, né, vai ser então os analisadores de massa. Existem vários tipos, vou falar alguns, e depois como que essa quantificação, né, ou essa medida é depois traduzida para um gráfico aqui digital, tá? O que é importante falar, e eu coloquei isso aqui para chamar muita atenção de vocês, que é o seguinte: o que o espectrômetro faz, uma vez que a gente está trabalhando com íon, o que ele faz, um dos grandes dificuldades é fazer esse íon se mover dentro do instrumento, né? Então, obviamente, ele vai estar no vácuo. E como é que esse íon se move lá dentro? É através de um campo elétrico que é gerado dentro desse instrumento. Então, se você tiver, né, um potencial elétrico zero, se você igualar esse potencial elétrico, o íon vai ficar parado dentro do instrumento. Se você quiser acelerar ele, você aumenta o potencial elétrico entre os pontos que você quer analisar, tá bom? Então é assim que você movimenta eles. Pode passar, por favor.
Então, essa aqui é a figura, né, do Electrospray, o primeiro desenvolvido pelo grupo do John Fenn. Pode passar, por favor, que é só... Aqui tem Vamos ver se vai funcionar. Bom, aqui é o seguinte, né? Aqui nessa ponta, para quem está no online, seria esse gráfico A e D. Nós estamos vendo, então, uma gotícula. Num Electrospray é muito importante que a sua amostra... Ela vai entrar, obviamente, né, em meio aquoso. E é muito importante que você tenha uma agulha muito fina, um capilar muito fino para gerar gotículas muito pequenas, que é o que a gente está vendo aqui em A e em D. Quando o potencial elétrico é zero, você forma a gotícula. Agora, quando você gera um campo elétrico aqui, o que a gente percebe é a formação desse cone, né, o cone de Taylor. Que o que está acontecendo? Quando você tem um campo elétrico, você vai ter atração e repulsão de cargas. Geralmente, se a gente está falando em proteína, nós estamos trabalhando no modo positivo do espectrômetro de massa, o que significa que aqui na fonte você tem um campo com carga positiva. Então, o que vai acontecer? Você tem a repulsão das cargas positivas, então as cargas positivas vêm aqui para a ponta, formando então esse cone, ok? As negativas não vão estar nesse cone. Então, uma vez que isso ocorre, vai chegar um momento que você vai ter a formação de gotículas menores, que eu vou mostrar um pouco melhor no próximo slide. Infelizmente, acho que não funcionou, não foi o GIF, uma pena. Pode passar. Era uma animação. Um anterior, por favor. Bom, então aqui nós estamos vendo, né? Uma vez que tem o campo elétrico, você tem o cone de Taylor, que através da repulsão das cargas, né? Lembrando que aqui na ponta, né, da seringa tem um polo positivo, você vai ter então a repulsão das cargas positivas, formando esse cone de Taylor e depois várias gotículas sendo formadas aqui nessa pluma, tá? Pode passar que agora eu vou mostrar como é que essa pluma é formada. Obrigado. Então, o que nós temos, né? Na ponta do cone de Taylor, as cargas positivas dos seus peptídeos. Vai formar, então, essas gotículas maiores com várias cargas positivas. O que acontece quando a gente está trabalhando com fluxo, né? Então a gente está trabalhando com um HPLC que tem o fluxo nano, as gotículas já são muito pequenas. Então é como se elas já estivessem aqui, ó. Mas se você está trabalhando com um fluxo de microlitros por minuto, que seja, você vai formar gotículas maiores. Geralmente, quando você tem uma fonte então de fluxo com microlitros, você tem que ter também um gás de dessolvatação soprando um bafo quente aqui, tá? Esse gás de dessolvatação, ele vai estar com um gás extremamente aquecido, a centenas de graus Celsius, que faz com que essas gotículas evapore esse gás à medida que essas gotículas estão sendo pulverizadas. O que acontece? À medida que vai diminuindo a quantidade de líquido ali dentro, o que está acontecendo é que você vai aumentar o quê? A densidade elétrica dentro de cada gota, né? Se você tem uma gotícula menor com muita carga positiva, o que vai acontecer com essas cargas positivas? É uma pergunta. Começa a ter uma maior repulsão, concorda? E o que está mantendo essa carga positiva dentro da gotícula? A tensão superficial da água, que nós estudamos lá nos primeiros aulas de bioquímica ou química. Você tem a tensão superficial da água, né, ponte de hidrogênio, que está impedindo que essas cargas sejam expelidas. Vai chegar um momento em que a densidade elétrica é muito maior do que a tensão superficial da água. Nesse caso, o que vai acontecer agora? A proteína com a carga positiva vai entrar no meio gasoso. Então, com isso que você vai ter, então, uma proteína ou um peptídeo que estava no meio aquoso vir para o meio gasoso. Ok? Isso aqui é chamado de explosão de Colombo. Pode, por favor. Aqui é só um exemplo, né, de um dos nossos patrocinadores. Aproveito aqui já para agradecer, né, a Analítica e a Waters, que estão patrocinando esse evento. Isso aqui é um exemplo do seguinte, que você tem, geralmente, você vai ter, então, a agulha, né, o emitter,
não direcionado para a entrada do instrumento, até para evitar que moléculas não carregadas, né, contaminantes, entre o instrumento. Aqui é um exemplo que eles chamam de Z-Spray, lá, esse é da Waters. Pode passar. Obrigado. Então, você já tem a sua molécula dentro da balança, né? O seu peptídeo já está ionizado, está no meio gasoso, agora a gente tem que saber, a gente tem que pesar ele, né? Ver a massa molecular desses compostos. E aí que vai entrar, né? Talvez os reis ou rainhas do espectrômetro, que são os analisadores de massa. Vou falar de alguns que são os mais usados em proteômica, por favor. Né? Então, pode passar. É uma pena que isso aqui também era para estar uma animação, mas o quadrupolo, gente, ele é um excelente filtro de íons, tá? Então a gente usa ele muito para filtrar, daqui a pouco eu explico por quê. Mas basicamente são 4 barras paralelas, né? E que elas vão ter polos diferentes. Então aqui a gente tem as 2 palas, nesse caso aqui, 2 barras paralelas no polo positivo, 2 no negativo, e vai ocorrendo uma ressonância, tá? Uma frequência, mudando esses polos. E com isso, o que vai acontecer? Essas moléculas que estão passando, elas vão ter uma trajetória oscilatória que vai depender da sua massa molecular e do número de cargas que ela tem, tá bom? E esse padrão oscilatório, você pode ir ajustando durante a análise. Então, por exemplo, vocês que trabalham com o espectrômetro de massa, que tem um quadrupolo com um TOF, né, um Q-TOF, ou, por exemplo, quem trabalha com os Orbitraps, que você tem, né, no Exactive ou Explores, que você tem o quadrupolo depois do Orbitrap, geralmente a gente seleciona os íons parentais, né, para o MS-MS, usando o quadrupolo, porque ele é um excelente filtro molecular. E como é que isso é feito? Se você fala assim, eu quero fragmentar esse íon aqui de relação massa-carga 450, o que vai ocorrer é que o quadrupolo vai gerar, então, esse padrão de ressonância, de alteração, né, do polo, de uma forma que somente os íons com aquela relação massa-carga vão ser capazes de ter aquele perfil oscilatório e chegar ao final do quadrupolo. Todos os demais vão ser atraídos e, consequentemente, destruídos aqui na barra do quadrupolo. E é por isso que isso suja muito. Como ele é um filtro, de tempos em tempos, alguns instrumentos mais do que outros, a gente tem que limpar o quadrupolo por isso. Ok? Pode passar. E ali o tamanho dele. Pode passar, por favor. Bom, o Ion Trap, aqui embaixo, né, tem o exemplo do Ion Trap, e aqui o Linear Ion Trap, que eu acho que vocês têm mais contato, né, o da direita, que é o que vai equipar aí instrumentos do tipo o Lumos, o Fusion, antigamente Fusion, né? E os Tribid Mass Spectrometry da Thermo, e também os antigos, né? Os LTQ Orbitrap. Bom, como é que eles funcionam? De novo, né, você vai ter aqui polos que, de novo, quando a gente quer, como se diz, ter injeção dos íons, você vai ter, então, um campo, um potencial elétrico, esses íons vão ser, então, injetados dentro do quadrupolo. Uma vez que eles forem injetados, quando você mantém, então, esse potencial neutro, eles vão se manter, então, aprisionados, então, é uma armadilha de íons, que vão ter um perfil oscilatório lá dentro, né? E uma vez que depois você vai, com isso, fazer depois a detecção desses íons, e posteriormente, de novo, você alterando aqui do lado direito, gerando de novo um campo elétrico, esses íons são ejetados para fora do Ion Trap, tá? Então lembre que sempre que a gente quer movimentar íon dentro do espectrômetro de massa, nós estamos alterando o potencial elétrico, o campo elétrico, naquela região que o íon está. Pode... O TOF, né? O TOF, ou o Time of Flight, né? Ele era muito utilizado no início, junto com os moldes, instrumentos do tipo molde, quando fazia gel.
hoje voltaram, aí depois chegou, né, o reinado dos Orbitraps, uma vez que inventaram o Orbitrap, acabou proteômica, a gente praticamente só via trabalhos com os Orbitraps, e recentemente a Waters, né, com o Synaptic, e posteriormente, acho que talvez até principalmente a Bruker, com o timsTOF, chegaram meio para atrapalhar um pouco a brincadeira da Thermo, que daqui a pouco eu falo deles. Mas como é que o TOF funciona? Bom, ele basicamente é um tubo, né? E uma vez que esses íons... Tem outro slide para explicar isso, mas eu vou já falar de uma vez aqui. Os íons, eles são aprisionados inicialmente antes de entrar no tubo de voo. Como é que se aprisiona íon? Mantém o potencial elétrico zero. Eles param lá dentro. Empacota, depois você gera esse potencial de elétrico rápido, que esses íons vão agora o quê? Ser acelerados para dentro do tubo de voo. Só que é um potencial gerado rapidamente, eles têm uma energia cinética, e é essa energia cinética que vai ser medida, tá? Que é proporcional à massa e à carga desses íons. E o comprimento desse tubo de voo, ele é conhecido. Então, se você sabe o tempo, se você sabe o tamanho desse tubo de voo e o tempo que um íon demora para iniciar e chegar no detector, com esse tempo, é um cronômetro mesmo, tá? Obviamente que não fica, enfim. Liga-se o cronômetro e quando é detectado, para-se o cronômetro. E aí, com isso, você consegue medir a relação massa-carga das suas moléculas. Então, aqui, qual que é o fator limitante? Não limitante, vai. O que você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de instrumento é porque, se tem alguma alteração no comprimento desse tubo, você tem o instrumento sabe o comprimento dele. Então, se você tem alguma alteração no comprimento, você pode ter desvio de massa, né? E o que pode causar isso? Temperatura. Imagina aqui em Belém, se o ar-condicionado estraga, o que vai acontecer com o metal? Vai expandir. Então, tem que ter uma temperatura muito controlada, fazer calibrações mais frequentes, ele pede calibração mais fácil. Hoje, nem tanto, porque, por exemplo, a Waters, ela usa uma ideia muito boa, que ela tem uma substância que fica sendo injetada de segundo em seguida, que eles usam o lock mass. Então, tem lá um calibrante que vai, à medida que você vai analisando, tem hora que vira a válvula, injeta esse calibrante, então ele vai corrigindo a calibração em tempo real. Ok? Mas, ok, pode passar, por favor. Então, basicamente, eu já expliquei, né, como é que funciona aqui a questão, o princípio, né? Então, basicamente, é baseado na energia cinética, né? É importante falar que no tubo de voo, né, onde que o TOF está sendo, no tubo do TOF, não tem campo elétrico. O campo elétrico é zero, para evitar qualquer tipo de interferência. Então, gera-se um campo elétrico, os íons são acelerados, depois esse campo elétrico é zerado, e o que vai fazer essas moléculas percorrerem é a energia cinética. Lembrando que se tem vácuo, nada não está perdendo essa energia cinética. Ok? Pode passar, por favor. Pode passar. Aqui é só para vocês verem, né? Eu achei um barato essa primeira figura aqui da esquerda. E agora você vê que a questão é a seguinte: a resolução desse instrumento, que é excelente, quanto maior o tubo de voo, maior a resolução. Hoje, eu vou mostrar daqui a pouco que tem formas de você não fazer esse tubo muito grande, porque inviabilizaria a instalação desse instrumento. Mas ainda assim, eles são robustos, né? Se você vê um Explorers, por exemplo, que hoje já é um instrumento de bancada quase, eles precisam de um espaço. Os da Waters, geralmente, os instrumentos eles são na horizontal. Esse aqui é um timsTOF. Pode passar, por favor. E é uma pena que esse aqui não está funcionando a apresentação, o slide. Clica aí para ver, mas eu acho que não vai, não. Não, ok. Só, então, era para mostrar aqui o Orbitrap, né? Como é que agora, então, como é que o Orbitrap,
Como é que o Orbitrap ele vai então fazer a análise de massa, né? Você tem então, né? Ele é uma armadilha de íons. Então ele é uma armadilha de íons parecido com o Ion Trap que eu mostrei anteriormente. A diferença é que ele tem também esse eletrodo central. Então os íons vão ser injetados, né, aqui dentro do Orbitrap e vai gerando uma ressonância. Os íons eles vão então girando aqui ao redor desse anel, então como se formassem anéis. Então eles ficam girando no eixo do eletrodo, mas também indo para frente e para trás desse eletrodo. Então eles vão gerando um perfil oscilatório, e esse perfil oscilatório, essa ressonância, ela vai ser então captada e analisada. Então é a imagem desses íons em movimento que vão ser utilizados para a medição, né, da relação massa-carga. É uma pena que o slide não funcionou. Aqui está dando para ver um pouco melhor, né? Mas enfim, você vai ter, então, vai formar anéis, e esses anéis eles vão também oscilando para o lado direito e para o lado esquerdo ao redor ao longo desse eixo longitudinal, e aí essa imagem vai ser detectada. Pode passar. E basicamente, o que faz o Orbitrap ter resolução tão alta, e daqui a pouco eu falo um pouco de resolução, por que ele tem essa resolução assim? É disparado dos que a gente estuda, dos que a gente tem acesso, né? Tirando os FT, que tem a maior resolução. Basicamente, você aumenta ou diminui a resolução do Orbitrap, mantendo eles mais tempo ou menos tempo nesse perfil oscilatório, né, orbitando dentro do analisador de massa, tá? Mas isso aqui, inclusive, eu acho que esse aqui era ainda sem ser o HF. Então você vê assim que ainda assim é muito rápido, né? Você está falando aí de milissegundos. Pode passar. Aqui é só para ver, esse foi o primeiro Orbitrap de cima. Agora o High Field, né, o HF, aqui embaixo. E olha o tamanho dele, né? O tamanho de uma moeda. Então você vê assim, o instrumento daquele tamanho e fala, mas o analisador é só desse tamanho, por que eu não consigo fazer pequeno? Além de fazer a transmissão de íons, eu acho que talvez os grandes avanços do espectrômetro de massa, além obviamente do analisador de massa, conseguir transmitir esses íons. Isso foi uma coisa que foi melhorando muito ao longo do tempo, fazer com que esses íons não fossem perdendo ao longo do caminho. O que é que foi? Voltou? Deixa eu ver. Fui eu que fiz isso? Aí, ó. Então. Tá ali, ó. Isso aí foi uma cortesia da Termo sem eles saberem. Pode passar. Pode passar. Mas então, só para deixar claro, né, o tempo que eles ficam ali oscilando lá dentro do Orbitrap, quanto mais tempo ficar, maior a resolução. Bom, tá bom. Então, uma vez que você já analisou essas massas, né, lembra que é relação massa-carga, né, porque como são íons, é a massa pela carga. Então, aqui vai ser bem simples, né, uma vez que você analisa esses íons, para a gente detectar aqueles espectros lindos, eles são detectados, geralmente, todos os detectores, eles vão de alguma forma amplificar aquele sinal. Então, tem lá o electron multiplier e tal. Basicamente, ele detecta um elétron e com isso ele tem formas de aumentando aquele sinal eletrônico, tá? Geralmente usam metais que vão doando mais elétron e com isso amplificam o sinal e aí depois esse sinal é traduzido para uma leitura digital. Pode passar. Então aqui vou falar rapidamente alguns exemplos, né? Então aqui, por exemplo, tem um Synaptic. A gente tem, então, geralmente eles são híbridos, né? Vão ter mais de um analisador de massa, todos eletrospray, então aqui a gente tem a entrada do eletrospray, todos vão ter também uma forma de minimizar o ruído, né? Para ter um sinal ruído menor, então eles têm aqui esse step wave, que os íons têm que mudar de trajetória, e com isso, íons com carga neutra, né? Carga zero, então que não é íon, né? São eliminados. Todos vão ter um quadro, ou quase todos, na verdade todos vão ter agora um quadrupolo para filtrar os íons.
E a forma que as outras empresas conseguiram rivalizar com o Orbitrap foi tentando aumentar a cobertura, utilizando alguma outra coisa para aumentar a cobertura de análise. Então, nesse caso, por exemplo, você vai ver que tanto o Waters como o Bruker usam o chamado Ion Mobility, né, que eles conseguem, pela mobilidade iônica, entregar pacotes de íons para o analisador em tempos, sem ser tudo de uma vez. Então, é como se eles fizessem um pré-fracionamento, que muita gente que faz, dentro do instrumento. E aí, com isso, você consegue aumentar a cobertura. Geralmente, de novo, vai trabalhar com uma câmara que tem um gás. Então, dependendo da conformação daquela molécula, daquele íon, ele vai ficar mais ou menos retido versus campo elétrico. Então, aqui, além do campo elétrico que é usado para movimentar o íon, eles colocam um gás, não para fragmentar, mas para dificultar o movimento desses íons. E aí, com isso, entrega esses pacotes. E aqui um exemplo, uma forma que a Waters usa para diminuir o tamanho do tubo de voo, em vez de fazer a trajetória em V, né, faz em W. Então, de novo, o TOF sempre tem que aumentar o tamanho do percurso para aumentar a resolução. Pode passar, por favor. E aí, agora, recentemente, eles fizeram um novo tipo de Ion Mobility, que agora ele é cíclico, então você de novo aumenta. É bem recente esse trabalho e aumenta bastante a cobertura do proteoma. Pode passar, por favor. Aqui o rival deles da Bruker, o timsTOF, que de novo, aqui ele tem o Ion Tunnel, que vai permitir eliminar esses íons neutros, e também tem uma câmara de mobilidade iônica. A diferença é que esse gás ele vai contra, em vez de ele ficar somente preenchido, ele tem um fluxo contrário, e isso aumentou demais a separação e com isso a cobertura do proteoma. Pode passar. Pode passar. Então, aí é volta só um minutinho, por favor. Aqui é só porque depois que eles fizeram o timsTOF, eles conseguiram desenvolver um algoritmo para acumular os íons também, como se fosse um ion trap antes da mobilidade iônica, então aumentou muito a acessibilidade do instrumento. Pode passar, por favor. E aqui, só para voltar, mostrando que talvez os mais famosos, os mais caros, pelo menos, da Thermo, né? Eu não sei o que o Lugão ele vai dar uma palestra para a gente, né? Eu não sei o que ele vai falar. Está aí não, né? Mas, tipo o Ascend, que é o mais recente da Thermo, mas que, na verdade, aqui eles usam 3 analisadores de massa. Tem o quadrupolo, que vai ser usado para filtrar os íons. E aí tem a fragmentação, que não deu tempo de eu mencionar em fragmentação, mas aí depois você pode ou analisar em alta resolução no Orbitrap, ou em baixa resolução no Ion Trap. Pode passar, por favor. E aqui é só... O que é isso? O Explorers, que é o mais simplesinho, entre aspas, da Thermo, mas talvez o instrumento, o workhorse da proteômica, que funciona super bem, que vai ser o Orbitrap, o High Field, ligado a um quadrupolo. Pode passar. Eu estou falando muito de resolução, é só para vocês entenderem, Isso aqui é uma coisa assim... Na hora que você vai fazer a proteômica, para você se perguntar o que eu quero. Primeira coisa que você tem que saber é que diferentes analisadores de massa vão te dar diferentes resoluções. E o que é resolução? É a capacidade de você distinguir um pico de um outro muito próximo. Tá? Então, por exemplo, aqui, esses 2 primeiros, os 3 primeiros, Ion Trap, Linear Ion Trap e o quadrupolo, eles têm uma resolução baixa, tá? Em torno de 1000, 2000. Então, é uma resolução muito baixa. Então, se você quiser fazer, por exemplo, proteômica, discovery, identificar novas proteínas, você não pode usar um instrumento desse. Por quê? Para isso, você precisa de alta resolução. Por quê? Se você tem uma resolução baixa, então o seu pico... Passa mais um, depois eu volto. Passa 2, na verdade, depois eu volto. Isso. Aqui dá para a gente entender bem esse negócio de resolução. Ó. Você tem
7.500. Isso aqui, gente, é um envelope isotópico, tá? Um peptídeo X. 7.500, olha como é que o pico é mais largo. E com 240 mil de resolução, fica parecendo que é só uma linha. Então, isso é a resolução. Para que é importante resolução? Quanto maior a resolução, mais exata vai ser a sua aferência da relação massa-carga e, consequentemente, mais exato vai ser a medida da massa molecular daquele peptídeo. Então, se você tem uma medida muito mais exata, tá? O que é a medida, a acurácia? É a diferença entre a massa teórica daquele monoisotópico, né? Por favor, gente, só fala em monoisotópico. A massa molecular monoisotópica medida menos a massa monoisotópica calculada, a distância é pequena. E isso, o Paulo depois vai falar isso para a gente. Se você tem uma medição com maior acurácia, na hora que você vai fazer uma busca no banco de dados, o tamanho do search space seu vai ser muito menor, então você vai ter um resultado muito mais certo. Se você usar uma resolução menor, está vendo que o pico está mais largo? Então a massa que você vai calcular vai ter uma distância maior entre a exata e a experimental, tá bom? E eu não vou voltar lá no outro slide não, porque eu sei que a gente está meio apertado de tempo. Esse é o meu último slide. Se alguém tiver curiosidade de falar como é que eu meço, e vocês podem depois testar, a gente pode depois fazer se der tempo, como é que eu sei qual que é a resolução que eu estou efetivamente adquirindo, o que você tem que fazer? Escolhe um pico, o monoisotópico, né, o primeiro, e aí o que vai acontecer? A gente usa o que a gente chama full width half mass, ou seja, a largura máxima do pico na metade da altura dele. Então você vai pedir, vai olhar onde estiver aqui 50% da altura e vai medir qual que é a distância entre o início e o final do pico. Esse é o delta de massa. Vai ser a massa, o MZ daquele pico, dividido por isso. Isso você vai achar a resolução. Tá? Se você voltar um slide, está aqui, ó. Então, o MZ do pico dividido pelo delta do início e do fim na metade da altura. O que vocês vão perceber? Que aí eu não falei aqui, né? Todos esses outros são de alta resolução. Então, se você tem um instrumento com TOF ou Orbitrap, eles vão ser instrumentos de alta resolução. Você pode fazer proteômica discovery com eles, tá? A gente está vendo aqui, ó. Os TOF hoje ficam em torno de 40 mil e o Orbitrap 400 e lá vai 1000 de resolução. Só que tem uma pegada. Os instrumentos do tipo TOF, eles têm a resolução linear. Então, se você medir, eu sei que vocês têm aqui na universidade um QTOF. Tenta calcular, pega o seu espectro no MS, e aí você calcula a resolução no MZ 200, 300, 500, 800, 1000. Ele vai ter uma resolução linear, vai dar 40 mil em todos. Os instrumentos do tipo Orbitrap, eles podem chegar a 400, 200, nesse aqui está mostrando, né? Cadê? Não. Enfim, até 480 mil, só que no MZ 200. Em 200 você vai chegar a esse valor de resolução. À medida que você aumenta o MZ, a resolução diminui. Então ela não é linear. Os TOFs são lineares. Ok? Era isso que eu queria falar. Não sei se tem pergunta, Tá. Alguém tem uma pergunta, gente? O bom da pergunta é quando não tem, quando não entendeu, hein? Então, por exemplo, alguém pode perguntar, né? Pô, mas então para que eu vou usar um quadrupolo? O triplo quadrupolo, por exemplo. Ele é excelente para você fazer target. Então você já sabe as moléculas que você está procurando. Eu falo até uma coisa super polêmica na aula que eu dou lá no FMG, que é o seguinte: a gente só usa o Western blot porque as pessoas ainda não descobriram a proteômica direcionada, que é o target. Porque, e aí quem faz o Western blot aqui vai concordar comigo. Você faz mil eu exagerei, mas vários experimentos para ter um que dá certo, e esse um que dá certo é o que você usa no seu artigo.
Você vai chamar isso de reprodutivo? Beleza, fica lindo lá, a figurinha lá, né? O slide. E outra, a gente que trabalha com proteoma, o Western blot acender lá bonitinho significa apenas que o anticorpo se ligou na sua proteína, né? Mas aqui a gente sabe que existe uma coisa muito importante que talvez o pessoal da biologia clássica esquece, que são as modificações pós-traducionais. Quem sabe a sua proteína teve uma pequena alteração, uma proteólise ou alguma modificação pós-traducional que não alterou o epitopo da sua proteína, ela vai continuar acendendo, só que agora a proteína tem uma função totalmente diferente. E aí? E isso a gente detecta na proteoma direcionado. E no Western blot não. Né? É igual, isso para mim é estilo Covid, né? Só tem Covid quem faz teste. Então é a mesma coisa com o Western blot. Acendeu, tá bonitinho, você confia, tá lá. Mas será que ainda é a sua proteína aquilo? Nós temos aqui uma pergunta no chat da Luana. Ela gostaria de saber se essa tecnologia também se aplica para metabolômica. Ah, com certeza. Com certeza. Gente, espectrometria de massa, ela se aplica a praticamente tudo. Quem já viajou, principalmente para o exterior, já viu que nos aeroportos, na Europa, nos Estados Unidos, quando você vai desembarcar, geralmente tem portas, primeiro que são portas contra fluxo, né? Ela só abre para um lugar, abre uma portinha, você entra, aí em seguida vai ficar verde e abre a próxima porta. Em cima ali daquele local, tem um detector do tipo Ion Mobility, que eles estão detectando o quê? Pólvora, qualquer traço de drogas ilícitas. Então, se for detectado, a outra porta não abre. Então, ali tem um componente do espectroma de massa. Todos esses rovers que vão, você já vê assim, tem lá o Ingenuity, qual que é o outro, o último? Acho que é o Ingenuity. Esses robozinhos que eles mandam para Marte, e aí fica detectando o que tem lá dentro. Como é que detecta o que tem em Marte ou na Lua ou o que for, sendo que até agora não conseguiram mandar de volta um foguete para trazer essa amostra para cá? Isso tudo é feito por espectrometria de massa. Tá? Então, essa análise de solo. Então, estamos falando aí de análise de solo, pólvora, metabolômica, qualquer molécula que você consiga ionizar, você vai utilizar o espectroma de massa. Então, se a amostra já for volátil, ótimo. Você não precisa colocar o ionizador, que são os tipos o quê? GC. Né? O GCMS, eles já estão detectando compostos voláteis. Né? Ele tem uma cromatografia gasosa que vai separar e detectar. Então, o espectrômetro ele vai funcionar para tudo. Se você conseguindo ionizar a sua amostra para ela entrar dentro do instrumento, ela ionizada, você consegue mexer ela para lá e para cá, mudando, né, o potencial elétrico dentro do instrumento, você consegue analisar. Tá bom? Lipidoma. Temos mais uma pergunta aqui, agora da Lara Vieira. Professor, no caso de uma análise target no modo PRM, depois de obter os dados espectrais, qual o melhor modo de tratar esses dados para se obter a área das proteínas de interesse, somando a área dos peptídeos monitorados? Eu não sei se eu entendi a pergunta dela. Se ela quer saber... Qual é a melhor forma de se integrar as áreas no PRM? Sim, sim. E isso, eu vou deixar... Eu não vou dar o spoiler que a Grazi, que estava lendo... Obrigado, Grazi, está lendo as perguntas. Ela vai dar essa aula, né, sobre target amanhã e vai poder falar. Mas sim, geralmente usa, né, a área sobre a curva. Eu não comentei de target por causa disso, mas PRM, de novo, né? A diferença do PRM, para quem não sabe, gente, são duas formas de fazer target, né? Ou seja, é o que a gente... É o soco na cara do Western blot, é o target. Tá? Você pode fazer por MRM ou SRM, né, que é a mesma coisa, ou PRM. A diferença é que no MRM ou SRM, você precisa saber e escolher. Você sabe porque, uma vez que você tem sua proteína, você sabe qual que é a relação massa-carga dela, peptídeo. Mas, desculpa, eu estou dando spoiler. Mas o PRM e o SRM, você precisa falar para o instrumento
o MZ do íon parental e dos fragmentos. Você já tem que selecionar. O PRM não. O PRM, você só seleciona os íons parentais e os íons filho, você vai detectar tudo no Orbitrap. Mas, desculpa, Zé, já falei. O pessoal vai esquecer também. Mais alguma? Tá bom. Eu vou ser sincero, eu não sei, eu nunca vi. O que talvez pode ser, e aí tem que ver como é que é a questão isso com relação ao ouro, é um problema do metal é que ele pode atrair, né, carga. Eu não sei se o ouro entra, você sabe, você pode me ajudar nessa, Giuseppe? Então, por exemplo, durante a cromatografia líquida, eu estava até conversando com a representante da Waters, que está aqui com a gente, que eles estão agora desenvolvendo os UPLC com uma tecnologia que eles conseguem, como se fosse cobrir todos os íons, todas as partes metálicas do HPLC. Por quê? Se você tem um peptídeo muito ácido, né, com muito resíduo ácido aspartico, glutâmico, eles podem olha ela chegando aí, eles podem interagir com partes, estou falando que você me contou no coffee break, com partes do HPLC, né? E aí com isso dá algum drift de tempo de retenção e etc. Então agora eles têm essa resolução para impedir essa interação. Mas eu não sei se isso aplicaria também a componentes, uma vez que ele está na fase gasosa. Eu não sei. Oxidação, né? Sim, pode ser. Acho que está bom. Tem uma última pergunta da Adriana. Gostaria de saber se os analisadores disponíveis que você mostrou, quais são mais indicados para determinados íons raros. Por exemplo, o íon imônio, série A ou B de íons. Sempre fico na dúvida qual analisador é o melhor para o tipo de íon que procura. E parabéns pela excelente palestra. Fantabuloso. Então, se você vai trabalhar com identificação de moléculas desconhecidas, né, então você está querendo fazer, por exemplo, sequenciamento de novo, ou o que seja, você tem que ir para um instrumento de alta resolução. Então, nesse caso, você teria que usar um TOF ou um Orbitrap. Eu acho que tem mais perguntas, gente. Depois eu posso tentando responder, porque a gente já está um pouco atrasado, mas agradeço todo mundo aí, do pessoal do chat, pelas perguntas. E obrigado, gente.